Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação bíblica aqui no nosso canal, Pastor João Carlos. E é com alegria no coração que eu venho aqui mais uma vez pensar um pouquinho da palavra de Deus com você. Hoje eu queria ler um texto que se encontra em Efésios capítulo 5, 18, e nós queríamos pensar aqui um pouquinho sobre esse texto e sobre um assunto que é muito polêmico nos nossos dias de hoje e de gerações em gerações, né? Sempre foi muito polêmico e traz polêmica, né? E há uma dissensão em relação em torno desse tema e desse assunto. E eu queria pensar um pouquinho com você aqui, eu queria trazer aquilo que a Bíblia ela fala a respeito do assunto, porque a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia não é a nossa regra de fé e teoria. E também a minha vida segundo a Bíblia, e não a Bíblia segundo a minha vida. Porque muita gente usa a Bíblia, né? E é muito interessante, né, nesse tempo que a gente vive, onde as pessoas sempre elas procuram textos para argumentar os seus pensamentos, fundamentar os seus pensamentos e ideologias. E a Bíblia ela não deve ser usada para isso, né? A Bíblia ela interpreta a ela mesma, a si mesma. A Bíblia se responde, né? E é por isso que a gente deve ser estudioso da palavra de Deus. Que você seja um estudioso da palavra de Deus. E o objetivo nosso aqui desse canal é nós estarmos com pequenas reflexões bíblicas, genuínas, profundas e cheias de princípios de Deus. Aqui nós buscamos não a letra, né? Muita gente está muito preocupado também com letra. Jesus ele falou aos discípulos, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que nós queremos são as verdades espirituais que estão por trás da letra. E é isso que a gente busca, esse discernimento das verdades espirituais de Deus. Então vamos ao texto. Efésios 5,18 é um texto conhecido e que traz muita polêmica, muita interpretação errônea. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que eu quero pensar aqui com você? O cristão, ele pode beber? O crente, eu não gosto dessa palavra, né? Mas o crente, ele pode beber? Afinal de contas, o cristão, ele pode beber ou não? Poder, nós podemos qualquer coisa, né, querido? Nós podemos qualquer coisa, mas nós devemos, eu devo, eu posso, eu devo. Aí vem os pensamentos, né? Vem os pensamentos. Beber pode, e aqui são algumas interpretações que eu já ouvi. Beber pode, só não pode, pastor, embriagar. Beber pode, só não pode embriagar. Então vamos entender aqui o que o texto ele nos revela e vamos entender aqui o que a palavra de Deus está nos ensinando, o princípio de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer algumas considerações com você. Primeira consideração, qual que é o benefício do álcool para o organismo humano? Esse é o meu primeiro questionamento. Me aponte um benefício, eu não quero 2, 3, 5, 100, benefício que o álcool traz para o organismo humano. Primeira consideração. Segunda consideração, quando o homem ingere álcool, é para satisfazer os desejos da sua carne ou é para satisfazer o seu espírito?
quando eu, cristão, vou ingerir algo, eu estou pensando em satisfazer os desejos da minha carne, da minha natureza humana, ou eu estou pensando em satisfazer o meu espírito, as coisas do espírito? Segunda coisa, segunda consideração. Terceira consideração que eu queria fazer com você, que é um outro argumento que as pessoas usam. O vinho é medicinal, era usado medicinalmente na Bíblia. Paulo recomenda a Timóteo a questão dele não esquecer o vinho, porque ele tinha problemas lá e o vinho era medicinal. Ok, perfeito. Agora, preste atenção, no nosso contexto atual, no nosso contexto de hoje, eu João, eu cristão, eu preciso usar vinho como medicamento ou nós já temos outros recursos? É a minha terceira consideração. Então, primeiro, me aponte um benefício que o álcool ele traz para o organismo humano. Segunda consideração, quando eu ingiro o álcool, é para satisfazer os desejos da minha carne ou o meu espírito. E terceiro, no contexto de hoje, eu preciso usar vinho como medicamento ou eu já tenho acesso a outros recursos para tratar disso. E a quarta consideração, pastor, o texto fala que não pode embriagar. Eu não posso embriagar. Aí eu queria te perguntar, qual que é o limite? Qual é o limite? Quem determina limite? Qual é o limite do embriagar? Quando que eu estou embriagado e quando que eu não estou embriagado? Não, é beber socialmente, pastor. Um copo, um cálice. Não tem problema. É isso que eu quero pensar com você aqui. Se tem problema ou não. Para mim, para eu como cristão, tem problema ou não a ingestão de vinho ou qualquer bebida forte? E aí é isso que eu queria pensar. O cristão pode beber? Eu como cristão posso beber? Igual eu te falei, beber eu posso. Aí eu queria ler um texto com você, Bíblia, princípio bíblico. Eu queria ler com você Levítico, capítulo 10, verso 8 e verso 9, e que Deus possa falar ao seu coração. É esse o meu desejo. Levítico, capítulo 10, verso 8 e verso 9, que diz assim: falou o Senhor a Arão, dizendo, olha o que ele disse: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, tabernáculo, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Vou repetir para você: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, e estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então o cristão, o crente, pode beber? Escute aqui o que eu vou te dizer da parte de Deus: não. Pastor, não pode embriagar um cálice, um copinho. Não, eu tenho um controle socialmente. Não. É Bíblia. Não. E eu quero deixar para você aqui 4 princípios. Eu trouxe para você 4 princípios aqui. Não pode por quê? Primeiro princípio, que não pode. Por que que eu, cristão, não posso ingerir bebida alcoólica, vinho ou bebida forte? Porque onde está a presença de Deus, não pode entrar vinho ou bebida forte. Entendeu? Vou repetir para você entender. Por que que eu não posso beber? Porque onde está a presença de Deus,
não pode entrar vinho ou bebida forte. O que o texto está falando? Deus está falando com Arão e está trazendo um princípio espiritual, e ele está dizendo para Arão e para aquela geração, e para mim, para você e para a igreja, para nós, hoje, porque a palavra é para hoje, ontem, hoje e eternamente, né? E o que ele está dizendo? Que quando o sumo sacerdote fosse mediar, né, ser mediador pelos pecados do povo, quando ele entrasse no lugar santo dos santos, e a tenda da congregação, o tabernáculo, ele era dividido em 3 compartimentos, átrio, aonde o povo podia ficar, lugar santo, só o sacerdote, e o lugar santo dos santos, que é onde estava a arca da aliança, que simboliza, tipifica a presença de Deus, fechada com um véu de separação, e no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote para mediar pelo pecado do povo. E detalhe, né? É o que ele está falando aqui. Quando Arão, seus filhos e as gerações posteriores, você, fosse entrar no lugar santo dos santos, vinho e bebida forte, eles não poderiam fazer uso. Por quê? Porque quando eles fossem entrar na presença de Deus, e a arca representa isso, a presença de Deus na terra, lá no Velho Testamento, o que acontece? Eles não podiam fazer uso nem de vinho, nem de bebida forte. Ok? Deu para você entender? Agora vamos trazer aqui para a minha realidade. Não tem tabernáculo. Hoje não tem lugar santo dos santos. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo. E ali tem uma mensagem. Não há mais separação entre o homem e Deus. Então hoje não há necessidade de sumo sacerdote como mediador pelo pecado do povo. Ou seja, quem é sacerdote hoje? Você e eu. Agora, escute aqui, que é o principal. Deus, quando ele institui o tabernáculo, primeiro veio a tenda da congregação, e depois veio o tabernáculo, a tenda da congregação, Moisés, que por livre e espontânea vontade foi lá e fez, e o tabernáculo Deus deu para ele as medidas, os utensílios, e tudo com mensagem trazendo o céu para a terra, um pedaço do céu para a terra, como é no céu. E o tabernáculo ficava no meio do acampamento, 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos do lado direito, lado esquerdo, as 12 tribos em volta do tabernáculo. Então a presença representa a presença de Deus no meio. Só que, preste bem atenção, no original, o texto fala, no hebraico, que a presença não era para estar no meio, mas a presença era para estar dentro. Essa é a tradução literal do hebraico. A presença tinha que estar dentro, veio para estar dentro e não no meio. Aqui é o princípio. Não existe mais lugar santo dos santos, aonde a presença está. Por quê? Porque o lugar agora é você e sou eu. Eu e você somos o lugar santo dos santos. Eu e você é aonde Deus veio com a presença para habitar. E aí vamos voltar ao princípio do texto. Aonde está a presença de Deus, não pode entrar vinho e bebida forte. O cristão pode beber? Não.
Porque onde está a presença de Deus, não pode entrar bebida forte e nem vinho. Primeiro princípio. O segundo princípiozinho que eu queria deixar para você, então o primeiro princípio, eu não posso, Eu não posso, porque onde está a presença de Deus, não pode entrar vinho ou bebida forte. Segundo princípio, por que o cristão não pode beber? Porque o mandamento é para se encher do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O mandamento é para ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? As coisas espirituais estão acima das coisas materiais e físicas. As coisas espirituais estão acima das coisas materiais e físicas. O templo, você, eu, corpo, templo do Espírito Santo, o templo é para ser cheio do Espírito Santo. O templo é para ser cheio da glória de Deus. Então o mandamento é para que eu seja cheio do Espírito. O templo é para ser cheio da glória. Quando Salomão faz lá o templo, lembra lá da passagemzinha? Aí a glória veio, a fumaça veio e encheu aquele lugar. É isso que Deus quer fazer. Por isso que ele está mandando, não vos embriague com vinho que é contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Segundo princípio. O terceiro princípio é porque a aliança é perpétua. E aqui, vamos aqui, para os doutores, da lei, os teólogos de plantão e os teologistas. Mas aqui, esse Velho Testamento é velha aliança. Não serve para os dias de hoje, porque é lei, é tempo de lei. Ei, Jesus não veio quebrar a lei não, querido. Jesus veio cumprir. E Jesus veio elevar graça, a lei num nível elevado. Jesus veio cumprir e elevou o nível da lei, graça, ok? Mateus 5,18, a Bíblia diz o seguinte: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em outras palavrinhas, vou traduzir para você aqui, vou trazer a interpretação aqui do João Carlos, Enquanto houver céu e terra, haverá lei. E o que Deus falou lá com Arão? Estatuto perpétuo, querido. Ei, não está anulou. Não anulou não. Estatuto perpétuo para vocês e para gerações vindouras, para a igreja, para mim, para você. Ei, onde tem a presença, não entra vinho e nem bebida forte. Estatuto perpétuo é para sempre. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Então, primeiro princípio, onde está a presença de Deus, não entra vinho nem bebida forte. Segundo princípiozinho, porque o mandamento é para ser cheio do Espírito. Terceiro princípio, porque a aliança é perpétua. Então, é para sempre. E quarto princípio que eu queria deixar com você, para a gente fechar aqui, porque santidade é posicionamento. Por que o cristão não pode beber? Porque santidade é posicionamento. Vós sois livres, mas não abuseis da vossa liberdade para dar vazão à sua carne. Você é livre, mas não abuse da sua liberdade. Não existe santidade sem sacrifício na carne. Não existe. Santidade é posicionamento. A carne e os seus desejos, ela precisa ser sacrificada na cruz para que o Espírito Santo, ele possa me encher. Por isso que eu estou vazio, porque eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrificar minha carne, O encher do Espírito Santo, então, querido, Paulo está dizendo que é mandamento. E escute,
não é para você ser uma vez cheio, de vez em quando cheio, uma vez por ano cheio. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que é mandamento. Ser cheio do Espírito é mandamento. Não é uma vez ou outra, é continuidade. Ser cheio, continuidade. Ser cheio do Espírito, continuidade. Dar continuidade, sempre cheio. Buscar ser cheio, se encher. Nunca deixar esvaziar. Se encher, se encher e se encher até transbordar. E escute. Se estamos cheios do Espírito, se eu, João, estou cheio do Espírito, nós não temos lugar para satisfazer a carne e nem adular os meus desejos. Se eu estou cheio do Espírito, não tem lugar para desejo da minha carne na minha vida e nem para ficar adulando aí, passando a mão na cabecinha dos meus desejos. Ai, eu te amo tanto, desejo. Ai, meu desejo. Eu vou te alimentar, meus desejos. Fica tranquilo. Não. Ninguém cai em coisa grande. Ninguém tropeça em coisa grande. Ninguém. O diabo, ele só precisa de um cálice. Eu estou te falando de experiência, tá? Se você quiser aí, depois me chamar no privado, eu tenho experiência para falar disso que eu estou te falando aqui. O diabo, ele só precisa de um cálice. O diabo, ele só precisa de um gole. Um cálice, um gole, um copo. Para te colocar contra Deus. Então, não abra mão de princípio. O cristão pode beber? Não. O cristão tem que se encher do Espírito Santo. Eu quero orar com você, quero te abençoar através da oração. Pai, obrigado por essa pessoa que me ouve, obrigado por essa vida, Senhor, toma nas tuas mãos e que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória nessa vida, nesse dia, Pai. No nome de Jesus, abençoando rica e poderosamente, suprindo as necessidades. Senhor, dá vitória sobre as fraquezas, o teu Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Que o teu Espírito Santo esteja ajudando, fortalecendo, libertando, curando, transformando, restaurando, chamando, salvando, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero abençoar essa pessoa que ora comigo com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bom estar aqui com você, deixando aqui um endereço, nosso endereço do nosso outro canal, onde nós temos os nossos cultos ali. IG Batista Guanhães. Venha participar com a gente, quarta-feira, sexta, às 19h30 e no domingo às 18h30. Que Deus te abençoe. Pastor João Carlos, Igreja Batista de Guanhães. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.